Ontem pela manhã, o GAECO deflagrou a Operação Perenidade, com o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão em residências e também em departamentos de planejamento, licitação e obras na Prefeitura de Mandaguaçu. Ao menos 6 pessoas são investigadas e contra elas foram determinadas medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e também aos finais de semana. E a proibição também de comunicação entre os investigados. Também proibição de contratar com o poder público, entre outras também foram cumpridas medidas patrimoniais, com um bloqueio aí de 21 imóveis e 4 veículos que são pertencentes aos investigados. A operação ela está investigando possíveis crimes de falsidade ideológica, organização criminosa, fraude licitatória e lavagem e ocultação de bens e valores relacionados à Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, como falei. As investigações apontam para um conjunto sistemático de fraudes licitatórias que teriam sido praticadas aí contra o município de Mandaguaçu há pelo menos 15 anos, com a participação de um secretário municipal e aí de forma conjunta e organizada com outras pessoas físicas e jurídicas. Os valores dos contratos licitatórios vencidos por essas empresas investigadas giram em torno de 15 milhões de reais. A investigação teve início em janeiro de 2023, quando o GAECO de Maringá recebeu informações sobre um possível e sofisticado esquema de obras irregulares e fraudes licitatórias lá na cidade de Mandaguaçu, com grandes prejuízos à população e também aos cofres públicos municipais. O esquema investigado consistia que na empresa que vencia as licitações, ela tinha como sócio oculto o engenheiro da prefeitura, que fiscalizava as obras e dava aí vantagens indevidas às empresas, facilitava fraudes e desvios de recursos, e aí entre as obras estão construção de galerias pluviais, asfalto, recape asfáltico, construção de uma super creche, entre outras obras lá na cidade de Mandaguaçu. E o GAECO bateu a porta ontem lá, logo pela manhã, de algumas pessoas, e aí tudo um dia a conta chega. Quem, Rafael? Olha só, mais uma vez nós vamos falar aqui sobre investigação, GAECO e licitação, dinheiro público. Infelizmente nós vivemos aí num Brasil em que realmente isso acaba sendo recorrente, né? Nós tivemos o ano passado também algumas investigações aqui em Maringá, em Curitiba, em Francisco Beltrão, olha só que coisa, né? Então eu espero que o GAECO faça um bom trabalho, porque além de ser uma promotoria especializada para esse tipo de investigação, que faça um bom trabalho e que aqui a gente percebe também que tipo desde janeiro de 2023 e agora que se desenhou, né, toda a busca e apreensão, o sequestro de bens, né? Então tudo isso é de salutar, porque a gente percebe que existem alguns órgãos que funcionam. Pelo menos a investigação até agora tem trazido, né, indícios de que houve uma grande organização criminosa e agindo com dinheiro público. Agora, o que vai ser realmente analisado é no decorrer do processo, né? Quando realmente for ali denunciado, né, e depois as defesas se manifestarem até chegar a uma conclusão, uma condenação ou não. Mas é muito bom a gente saber que o GAECO está com a população. Então acho que isso é interessante. Eu só espero que disso aqui saia alguma coisa, né, concreta, para que dê uma resposta para a população dizendo que realmente existe justiça nesse país. Ângelo Rigon. Eu sou ruim em matemática, não preciso nem falar, sou ruim em várias áreas. Mas pelos meus cálculos aqui, se eu não estiver enganado, bem que minha professora não está viva, 47 mil reais de prejuízo só nessa operação para cada um dos habitantes de Mandaguaçu, se eu não estiver enganado. Que seja 4 centavos, né? Roubaram da população de Mandaguaçu. Então, é uma pena que isso não envolva prisão, né? Algo que a gente já ouvia falar, de que havia, aliás, várias outras cidades da região também, quando se aprova, muitas vezes se aprovam loteamentos, essas coisas, alguém ganha um terrenozinho, outro ganha não sei o quê. A gente ouve falar, mas provar é o departamento. Então, por isso concordo com quem, tem que parabenizar o GAECO pelo trabalho que fez e tomara que ele tenha consequências na justiça. Que não seja, por exemplo, igual eu já vi, ontem mesmo vi, um outro tipo de justiça, em que você comete injustiças, infringe a lei e o máximo que você leva é um puxãozinho de orelha. Olha, pac, na orelha já não precisa pagar nada, não precisa devolver nada, né? Infelizmente, a gente tem que constatar. Isso é verdadeiro. A justiça
não é para todos nesse país, infelizmente. O professor Jorginho está falando aqui de pelo menos 15 anos dessa situação, uma coisa sistêmica. E aí, pelo que eu ouço falar, e eu convivo aqui com vocês, e a gente vive nesse mundo, não me parece que isso é uma exclusividade de Mandaguaçu. Não, o caso lembra... Em Mandaguaçu estamos falando de um ex-secretário, não é? Secretário municipal. E aí, claro, você já lembra ex-secretário, corrupção, licitação, o caso de Jairo Janotto e Paulic, na hora. E aí você vê o trabalho, a importância do trabalho do doutor José Aparecido da Cruz, né? Hoje aposentado, motorhomista, né? Mas uma figura que fez pessoalmente uma ação gigantesca aqui de milhões e milhões de reais, também sorteados dos recursos públicos durante décadas. Então vemos uma questão similar entre um caso e outro, ou seja, a atuação sistêmica dos agentes públicos vinculados aí, pelo que disse essa investigação e pelo que apareceu aqui no caso da corrupção de Maringá, sistêmica organização entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, sempre se fala, o poder público, a iniciativa privada é toda santa. Não é porque Mandaguaçu mostra, além dos grandes prejuízos aos cofres públicos, essa relação entre o público e o privado feita por agentes públicos, cargos em comissão. Não são servidores públicos propriamente ditos, são sujeitos que vão para a administração levados e lá dentro criam seus mecanismos de enriquecimento ilícito. O caso de Maringá é um caso, do ponto de vista nacional, um dos mais relevantes da atuação do Ministério Público aqui no estado do Paraná. Parabéns aí ao Ministério Público, ao GAECO em particular. Agora, Paulo, isso aí mexe com certeza nas eleições municipais, porque estamos já no pleito lançado. E se há uma corrupção sistêmica de 15 anos, e isso envolve políticos, e isso está aqui indicado pela própria nota do Ministério Público, então estamos vendo que alguém vai ter problemas nessa eleição. Os nomes não estão dados, mas já se está sentindo essa situação, porque favores devem ter sido feitos para coloque essa licitação, essa outra licitação aqui é importante. Alguns políticos devem ter promovido essas obras e é provável, então, que eles tenham um respingo dessas galerias pluviais, aí um pouquinho dessa aguinha que correu por dentro, também deve ter corrido por fora, pelo que você vê aqui. E parabéns aí ao Dr. Cruz pelo excelente trabalho que ele fez aqui em Maringá. Pamela Bussolini. Então, Paulo, toda vez que a gente vê uma notícia dessa, eu acho que é um mix de emoções, né? Por um lado, a gente fica feliz pelo GAECO estar apurando, por exemplo, a investigação ter chego em alguém, essas pessoas serem aí afastadas, né, dos seus cargos, como deve ser. Mas, por outro lado, a gente também fica triste, né, de ver o quanto o dinheiro público é desviado antes de retornar para a população, né? Porque tudo isso aí sai do nosso bolso, né? Como, por exemplo, em Mandaguaçu, como bem pontuou o Rigon, cada habitante que paga ali os seus impostos está tendo esse prejuízo, né? Então é muito triste. Não foi em Mandaguaçu, por exemplo, que a gente viu a prefeitura perdendo licitação, perdendo tempo de investimento e tudo mais. Do ginásio de esporte, que está caindo até hoje. Do ginásio de esportes, justamente por não conseguir fazer um procedimento, perder ali um investimento. Teve aquela questão da educação que a gente lembrou aqui também. Não fizeram a papelada, a renovação em tempo hábil, as crianças ficaram sem aula. Então, assim, uma irresponsabilidade com a verba pública, uma irresponsabilidade com a contraprestação que o Estado tem que dar, né, para as pessoas. Para que a gente paga imposto se no final a gente assiste esse tipo de coisa, né? E realmente não é exclusivo de Mandaguaçu. Obras que, se é pelo privado, custa R$1 milhão. Foi pro público, infelizmente, custa 3. A gente sabe disso. Então, parabéns ao GAECO, que está aí apurando, ouvindo as denúncias, indo atrás, né? A gente fica feliz de ver o trabalho,
mas, por outro lado, triste de ver que outras pessoas lançam mão do Estado, não para atender a população, mas para atender a si mesmas. Isso é muito triste. Ô, Daniel Matos, eu vou com você agora. Uma coisa que chama atenção, entre tudo isso que já foi dito aqui, é que o GAECO ainda é fardado, né? Muito respeito as pessoas têm pelo GAECO, hein? Rapaz, acordar cedo com a presença do GAECO em casa não deve ser fácil, né, Paulo? A gente sabe que o GAECO sempre costuma... São esses os horários, né? 5, 5 e meia, logo pela manhã. Pelas imagens, pelos vídeos que tem disponibilizados ali no Ministério Público. A frase do investigador do frase, GAECO né? se é ruim pra você, imagina pra nós o que nós vamos encontrar aqui, né? Então é a investigação, como assim os colegas de bancada já disseram, né? Que a história venha à tona, a verdade venha e as conclusões sejam tiradas. Porque assim, o que estão fazendo, claro que a gente espera que tenha as conclusões, mas já estamos aí, né? Já dá como condenados todos ali que tiveram as casas adentradas, os dinheiros recolhidos, celulares apreendidos. São muitas as coisas que estão em jogo. Então a gente espera assim, são 15 anos de investigação, né, Paulo? Nem sei se dá para colocar na conta do prefeito Índio. Não sei se esse ex-secretário chegou a trabalhar na gestão, até quando trabalhou na gestão do prefeito Índio, ou se só foi lá para trás. Qual que é o período, quais foram as licitações, quais foram as emendas. Precisa uma série de fatores para a gente possa analisar da melhor maneira possível. Mas que o GAECO sempre faz esse trabalho investigativo, a gente espera que vamos ter as conclusões e que, se realmente forem, né, fizeram as coisas erradas, que paguem pelos seus erros, como o Rigon disse, as prisões, devolução de dinheiro e as penas que aí o Ministério Público vai decidir. O Daniel, e o Tribunal de Contas nessa parada? Não, essa é a denúncia aqui, porque assim, tem Tribunal de Contas, tem Câmara de Vereadores, né, tem uma série de fatores, porque a gente nunca ouviu essa manifestação tão contundente igual ontem, né? Mas o Tribunal de Contas, quando você leva a documentação lá para ser aprovada, né, vamos por as contas aprovadas, quem que detém o poder de você criar ou excluir ou colocar fogo na documentação? O próprio que é interessado e leva a documentação lá. Então não adianta achar que o Tribunal de Contas tem alguma coisa, por que não apontaram isso antes? Por isso que existem outros órgãos. É muito tempo. O GAECO muito tempo. também. Agora, 15 anos. O que o Daniel falou assim é uma coisa muito certa, né? Entraram na casa, fizeram toda aquela busca, reviraram, colchão lá pra cima. Eu lembro muito bem da Odebrecht na época, né? Da Lava Jato, como era feito. Isso não volta mais. Não. Se concluir pela absolvição, não volta mais. Essa busca e apreensão, por isso que eu sempre falo, a operação, quando ela é autorizada judicialmente, para ser realizada, ela tem que ter indícios de prova que possam realmente respaldar essa investigação, porque ela não é feita assim, a ver navios. Vamos lá fazer para ver se encontra alguma coisa? Negativo. Eles só vão porque realmente tem alguma coisa para encontrar. Mas já foi usado isso para ver, né, aquela questão indireta, né? Você vai lá, busca qualquer coisa e aí termina encontrando elementos de um terceiro caso. Então, há que ter um cuidado também. A regra não é bem essa, né?